Padre Fábio, que posição tomar quando a gente perdoa várias vezes, e a pessoa não melhora? Continua fazendo a mesma coisa, agindo de maneira tão hostil. Minha filha, a dinâmica do perdão, ela sempre... Primeiro, a gente não tem que contar quantas vezes a gente perdoa. A gente sempre vai perdoar por um motivo muito óbvio. A pessoa tem um valor para a gente. O maior desafio do perdão é quando você percebe que, ao não dar um jeito e continuar fazendo as coisas erradas, você precisa ter atitudes que possam conscientizar essa pessoa do mal que ela comete, com ela e com os outros, né? Então, o perdoar não é só dizer eu perdoo você. É uma atitude também que precisa abranger um pouco mais, que precisa refletir a vida. Porque o perdão não é uma atitude mágica. Não é uma regra simples de ser vivida, porque ela tem toda uma dinâmica existencial. A regra do perdão passa o tempo todo pela análise da vida que nós estamos vivendo, daquilo que estamos fazendo para machucar, para ofender, né? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é ser um pouco mais duros no momento em que a gente perdoa, colocando também algumas regras. Olha, desculpa, você me machucou nisso, naquilo. Eu gostaria de estabelecer esse limite, porque eu não quero mais, não lhe darei mais o direito de me magoar dessa forma. E o outro tem que entender que a sua palavra é verdadeira, que você também não pode colocar essa regra e não dar autoridade para essa regra, né? Muitas pessoas não mudam com a gente porque a gente não muda também na maneira como nós exigimos esse respeito. Agora, o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu tiver motivos para isso? O que eu mais temo é que às vezes a relação vai se desgastando tanto que a gente perca o amor que tem um pelo outro. E ao perder o amor, ao perder o respeito, a gente perde a vontade de perdoar. Então o grande desafio é esse. E você que está pisando na bola demais com alguém, cuidado. Ainda essa semana no avião, um jovem entregou um bilhetinho para mim, e na hora que eu li, ele estava dizendo assim que ele estava muito triste porque ele tinha perdido a namorada dele. E aí ele confessou por que perdeu a namorada. Então ele dizia assim: padre, eu pisei muito na bola com ela e ela se cansou disso. E eu agora estou lutando para recuperar, mas não está fácil. Então veja bem, aqui nesse caso, alguém tomou consciência de que estava pisando na bola, de que não estava agindo corretamente, não estava sendo fiel, não sei que tipo de fidelidade era, né? Que às vezes nós somos infiéis de outras formas, não é só traindo o outro, né? Infiéis às vezes na própria maneira como compreendemos o outro. E aí ele estava chateado com ele mesmo, precisando restabelecer dentro dele o sentimento de perda. Ele precisava admitir que perdeu e restabelecer dentro dele um sentimento de esperança de que poderia reconquistar a menina. Só que agora ele estava sofrendo as consequências de não ter sido capaz de dar valor no perdão que ela tantas vezes concedeu a ele. Então são duas dinâmicas diferentes. A dinâmica de quem concede o perdão é fazer de tudo para manter vivo o amor que tem dentro do coração. Porque se o outro continuar errando, a gente vai ter que ter reservas de amor para continuar ajudando. Agora, do outro lado, o que está recebendo o perdão, o que está sendo beneficiado pela misericórdia, precisa também tomar um posicionamento, né? A gente não pode ficar agora relaxado, acostumado, o outro me perdoa, então eu vou fazer tudo sempre errado. Não. Até mesmo é uma forma de comprometer-se com o amor que você recebe. Amar implica obrigações, né? E ser amado também implica obrigações. Se eu sei que aquela pessoa me ama, que ela tem um respeito por mim, que ela tem um carinho por mim, isso tem que modificar o jeito como eu a interpreto, o jeito como eu lido com ela. Eu tenho que ter mais tato para não deixar a minha pior parte prevalecer. E esse é um trabalho de todo dia, minha gente. É um trabalho de toda hora, porque conviver não é fácil.
nós sabemos que a dinâmica do perdão é muito necessária à vida humana, é porque nós somos frágeis e nós cometemos muitos erros. Nós não conseguimos fazer o bem, São Paulo já dizia isso, não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer, e muitas vezes fazemos o mal. Agora, o que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter sempre diante de nós que a experiência humana, por mais dolorosa que ela seja, ela sempre vale a pena. Nós não podemos desanimar da vida. Precisamos ter sempre essa coragem de reinventar todos os dias os nossos significados, os nossos motivos, né? Olhar para essas pessoas que nós amamos e renovar o nosso compromisso com elas. Os nossos amigos, você que é casado, você que tem namorada, renovar os nossos compromissos com os nossos pais. Isso é tão fundamental. A vida de uma família é mais feliz à medida em que as pessoas renovam os seus vínculos. Se você não renova, você corre o risco de cair na mesmice, nessa rotina que muitas vezes estrangula o sentimento, que atrofia, igual o músculo, né? Se você não faz exercícios para o músculo, ele vai atrofiar. O organismo não vai gastar energia com o músculo que não está funcionando. Então você tem 1000 músculos no braço aí, não sei quantos músculos tem. Quantos músculos você tem no braço? Não sabe não, né? Pois é. Vai ficar maior o músculo que você mexe com ele, que você exercita. Por isso que levantar peso faz com que o braço cresça, né? Porque você vai recrutar fibras musculares que antes estavam adormecidas. Então todo mundo tem um potencial para ficar com uma musculatura mais resistente, mais viva, né? Digamos assim. Mais tonificada. Agora, meu amigo, se você deita no sofá, faz um balde de pipoca, um balde de Fanta e vai assistir a sessão da tarde todo dia, e não está nem aí para os músculos que você precisa pôr para exercitar, para eles ficarem dinâmicos e tonificados a vida inteira, você corre o risco de chegar um momento em que esses músculos estarão fracos, você vai cair com mais facilidade, você vai sentir muitas dores. O amor é a mesma coisa. É um músculo que, se você não exercitar, morre. Morre não, fica escondido lá, dormindo lá, tranquilinho no canto da... Deixa que as outras fibras trabalhem, né? Eu não acredito que esse seja um objetivo de vida nosso, né? Eu acredito que para a nossa vida ter qualidade, nós temos que descobrir o tempo todo os pequenos gestos que podem fazer essa qualidade acontecer. O amor que nós amamos é feito de pequenos gestos. É uma atenção que nós damos, é um telefonema que nós fazemos, é uma palavra que nós oferecemos, é uma atenção, é um gesto, um presente, uma lembrança, enfim. O amor em família, ele carece o tempo todo desses exercícios que fazem a família ser forte. Da mesma maneira como o exercício fortalece o músculo, o amor fortalece a família. O amor fortalece a relação humana. Amigos serão mais amigos à medida em que se amam mais. Agora, na dinâmica do amor está o perdão. Porque por mais que eu queira acertar, em alguns momentos da minha vida eu vou errar com aquela pessoa. Agora, eu preciso ter consciência de como erro, quando erro e por que erro. E aí vou começar a fazer um trabalho comigo para tentar neutralizar essas situações que me fazem errar. E aí entra a velha questão, que eu não me canso de falar. Autoconhecimento, minha gente. Descubra como é o seu funcionamento. O que te irrita, o que te faz chegar ao limite. E começa a ser disciplinado para poder trabalhar nessas questões. Não se acomode, não. Não deixe se acomodar, assim como muitas vezes se acomoda o músculo do nosso corpo, que já não quer fazer mais nada, que já se entrega à fraqueza. Não, nós vamos ser muito fortes, em todos os sentidos. Nós vamos ter disposição interior para amar, para perdoar, quantas vezes necessárias for. Agora, eu preciso ter disposição
para evitar a mágoa. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não temos disposição de evitar o que magoa. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo é uma frase que só combina com gente morta. Escreve lá no defunto e fala, eu sou assim mesmo. E o defunto tem todo o direito de ser assim mesmo. Ele só vai mudar para pior, ele vai desfazer tudo que está ali. Agora a gente, quantas vezes eu encontro pessoas que ficam se justificando nos seus comportamentos agressivos? Atrás disso. Não mexam comigo porque eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por favor, mas você não precisa ser a vida inteira assim. Ou você é tão incapaz de lidar com você mesmo, ou você está tão indisposto de lidar com você mesmo. Quem disse que você tem que morrer desse jeito? Não tem que se acomodar. Ou então você não acredita na força de Deus. Eu olho para mim, sabe? Ainda hoje estava falando sobre isso. Eu olho para mim, um menino que eu era, tímido, medroso. Eu continuo tímido hoje, mas eu trago isso sob controle. Porque a minha missão me pede isso. Eu não tenho o direito de ser um padre amordaçado nos meus medos. Senão a minha missão não tem qualidade. Eu não posso dizer, eu sou um padre e não prego, não vou fazer a minha homilia, eu não vou orientar o povo. Eu não tenho direito de fazer isso. Então eu preciso fazer a minha luta pessoal contra as minhas fraquezas e a favor das minhas virtudes. Então veja bem, essa palavra, eu sou assim, não mudo, só serve para quem já morreu. Não admita que você utilize essa expressão para se justificar. Não se justifique dos seus erros. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que não assume que errou e fica justificando o tempo todo para ela mesma e para os outros por que errou. Tudo bem, o perdão está aí para ser dado, para ser oferecido, mas a gente precisa saber que o perdão tem que nos motivar a atitudes concretas de mudanças. Eu preciso cada vez perdoar mais e ter menos necessidade de ser perdoado. Esse é o nosso projeto de vida. Porque quando Deus modifica o nosso coração, Ele nos dá muita disposição para perdoar e nos dá força. Uma pessoa que me escreveu disse que não gostaria de ser identificada. Ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante. Nunca conseguimos conversar como mãe e filha. Nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la.
E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de pai. A palavra pai vai me reportar ao pai que eu tive na terra. Deus é pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com um Deus amoroso porque minha relação com meu pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Vamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe. Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar a afinidade. Mas quando nós temos essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade
no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas, enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena. O que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram: meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. A gente sai de casa, a gente vai à igreja, é para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar: Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus? Só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo
que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente. Não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando ao nosso. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe? Uma voz que ordena e que você é tão confiante nela que obedece. Ouvir Deus é assim. É eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama. Você se sabe amada por elas. Porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos... Eu confio em Deus e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural, que eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente. E é tão bom a gente encarnar no discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto. Eu quero Deus é para ser mais verdadeiro. Eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro? Mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio? Não quero que esse sentimento cresça dentro. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia. É o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos. Porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. A gente tem um estilo de vida às vezes tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões? Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. Eu experimento realidades místicas a partir de realidades humanas. Não posso viver de outro jeito.
Não posso acreditar de outro jeito, porque até o Cristo passou por esse processo. Você acha que comigo vai ser diferente? Se Jesus precisou experimentar as realidades humanas, inclusive a crueza delas, a dureza delas, para ser o grande líder espiritual que ele foi no seu tempo, sim, um Deus encarnado sendo líder naquela época. Faltava àquelas pessoas a consciência de que Jesus era Deus encarnado. Essa consciência, ela é hoje, ela é para nós, para aqueles que viveram depois. Mas enquanto os fatos estavam se desenrolando, Jesus era apenas, para eles, era apenas um líder religioso, que eles observavam. É verdade, o que esse homem fala, o que esse homem prega, repercute na vida de quem escuta. Ele não ensina um Deus nas alturas, desprezando os humanos aqui embaixo. Muito bonito até, o primeiro milagre que Jesus realiza é multiplicar o vinho de uma festa. Não é curar um doente, não é ressuscitar um morto. O primeiro milagre que Jesus faz é ressuscitar a alegria. Encher as talhas de água, transformá-las em vinho. Isso é tão humano, minha gente. Isso é tão humano. Tomar um vinho com um amigo. A alegria que esse vinho pode trazer. A gente fica mais solto. Fala mais. Isso é tão humano. O que de místico existe nisso? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele devolveu a alegria a uma festa. Às vezes a gente só está necessitado desse milagre. Voltar a ter alegria na nossa festa. Ou então, voltar a ter festa na nossa vida. Voltar a tornar os nossos dias mais brilhantes, mais significativos. Mas isso não virá de maneira sobrenatural, viu? Isso virá no momento em que você tiver coragem de mexer nas estruturas dos seus dias. No momento em que você tiver coragem de mexer no seu caráter. Em que você renunciar até pessoas, situações que não facilitam o agir de Deus na sua história. É naturalmente que Deus nos salva. E quem sabe viver de forma natural a sua vida espiritual, a sua religiosidade, muito mais facilidade de compreender os mistérios da transcendência. É impressionante o quanto é difícil a gente estabelecer o limite. Quanto é que do meu território eu vou conceder que o outro possa entrar e tomar posse? Que amizade, relacionamento é sempre isso. É a autorização de que o outro entre na nossa vida. E nem sempre o outro entra com responsabilidade. Eu encontro muita gente machucada pela vida justamente porque uma outra pessoa entrou no seu território de maneira desrespeitosa. Machucou, jogou ali o seu lixo e depois foi embora. Só que com um detalhe, levou embora daquela pessoa toda a força que ela tinha para os seus recomeços. Isso é sequestro da subjetividade. Quando a gente passa por uma experiência de afeto em que o outro torna-se o proprietário das nossas decisões. Quando a gente se torna incapaz de decidir. Quando toda a minha vontade fica nas mãos do outro. Quando o outro começa a ter tanta ascendência sobre mim, a ponto de me impedir de tomar as minhas decisões. Todos nós enfrentamos isso, gente. É um desafio muito grande. Pai e mãe, na relação marido e mulher, na relação com os filhos. Educar o filho para ser livre é um desafio muito grande. Educar um filho para que ele aprenda a ter autonomia. Autonomia é um processo difícil da gente chegar. Na vida, a autonomia não chega facilmente, não. A gente precisa lutar. Mas essa autonomia, ela também não pode ser interpretada
como libertinagem, agora ninguém manda em mim, eu agora não tenho mais regras. Não, não é assim não. É o contrário. A autonomia é o pleno conhecimento das regras, é o ser humano situado no contexto de regras e possibilidades. É interpretar a regra como um caminho seguro para o meu agir. Autonomia é isso. Quando eu vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse do que eu posso, né? Do poder, e tomo posse daquilo que eu não posso também. Eu sei quem eu sou, não sou uma ilusão. No livro a gente trabalha esses conceitos, né? Ser pessoa, a filosofia nos ensina, sobretudo no contexto judaico, e depois a antropologia cristã vai aprofundar isso. Ser pessoa é a gente estar sobre esses dois pilares. Eu tenho posse de mim e depois me disponho ao outro. Eu sou dono de mim. Eu tenho cada vez mais um controle dos meus afetos, das minhas reações. Eu tenho um conhecimento da minha realidade, do meu contexto. Eu sei de onde eu nasci. Muitas vezes eu sei interpretar o momento de hoje a partir do meu passado. Eu tenho uma visão mais ampla sobre mim. Eu sei por que às vezes eu ajo dessa ou daquela forma. Isso é ter a posse. É você estar mergulhado nessa missão de ser o seu dono. Um exemplo muito simples. Quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu começo a querer o outro para mim, eu preciso tomar posse de mim. Eu preciso ter consciência que eu não tenho direito de sentir isso. Eu não tenho o direito de agir na direção do outro tomado por esse sentimento de posse. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha capacidade de ser eu, porque o ciúme vai me fazer agir de um jeito desonesto comigo mesmo. Eu vou começar muitas vezes a perder a minha vida de vista para ficar olhando o que o outro está vivendo. Toda vez que eu tomo consciência de um defeito meu e começo a trabalhar para superá-lo, de alguma maneira eu estou tomando posse de mim, do meu território. E quando eu luto para que esta tomada de posse seja cada vez mais um processo constante, eu vou acelerando então este primeiro pilar do conceito de pessoa. Eu me possuo. Você se possui? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Você já se possui? Você já tem conhecimento das causas do seu agir? Por que você é tão ciumento? Por que você é tão aborrecido? Por que você é tão orgulhoso? Você é mentiroso? Por que você mente tanto? Ninguém é mentiroso por acaso. Veja bem. Tomar a posse de si, você já se possui, é estar consciente de tudo isso. É claro, gente, nós nunca vamos ter consciência plena das coisas, mas é uma maneira muito interessante da gente controlar o nosso temperamento. Quando você sabe que você é nervoso demais, você precisa conhecer onde é que está a causa deste nervosismo. São as inseguranças? Você tem medo de que alguém saiba mais que você? Em um determinado momento da sua vida você foi humilhado? Ou alguém mandou muito em você e agora você quer mandar em todo mundo? Volto a dizer, ninguém é por acaso. E quando a gente vai mergulhando neste autoconhecimento, a gente vai tomando posse da propriedade. É como se a gente fosse passando a nossa escritura para o nosso nome. Né? O território é seu, mas você ainda não tem a escritura. O autoconhecimento, o esforço que você faz para se conhecer ao longo da vida, é uma maneira de passar a escritura para o seu nome. Aí tudo bem. Você só pode dar para o outro aquilo que é seu. Como é que eu vou me dar como pessoa se eu não sou meu? Se eu ainda não sei me controlar, se eu ainda não tenho equilíbrio nas minhas ações, se eu ainda sou um potro, sem doma, como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou dar o amor ao outro se eu ainda não tenho o meu próprio amor? Se eu ainda não me amo, se eu ainda não me respeito, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar o outro? E aí entra a grande questão. O conceito de pessoa nos ensina: só pode dar-se ao outro aquele que já tem o que se é. Aquele que se possui pode se dar ao outro. E aí, gente, nós vamos entender
Por que que você vai encontrar algumas pessoas pela vida tão generosas, tão livres, tão capazes de amar sem exigências? Porque elas já se possuem. Elas já perderam essa bobagem dessa vaidade, da autoimagem, dessa coisa, o que que os outros estão pensando de mim, né? O que que os outros estão achando a meu respeito? Já passou essa fase. Ela já está se lixando para isso tudo. Para ela importa o que ela é, o que ela sabe de si mesma, o que ela já conseguiu no seu processo humano. E aí você vai entender uma doutora Zilda Arnes, uma mulher que morreu lá no Haiti se doando. Que o filho dela, né, antes dela viajar, falou: mamãe, não vai não, a senhora está tão cansada. Diz que ela sorriu para ele e disse: meu filho, como não vou? Se essa é a minha vida, ficar não é a minha vida. A doutora Zilda Arnes descobriu isso. Por isso ela era tão livre para deixar o seu mundo e ir à busca do mundo dos outros. Ela já tinha criado tudo que tinha que criar, já tinha dado finalidade a tudo que ela precisava encaminhar. A família já estava encaminhada, ela foi se dedicar à caridade. Aí você entende por que uma irmã Dulce existiu, né? Uma mulher com uma capacidade imensa de se doar. Porque se possuía. Ela era dona dela. Aí o amor fica mais puro. Por que a gente estraga tantos outros? Com o nosso amor doente, com o nosso amor possessivo, com o nosso amor irresponsável. A gente age em torno desses ciúmes que a gente sente, a gente mente, a gente arma contra os outros, a gente joga o outro fora, porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ser proprietário dos outros, e para a gente ser proprietário dos outros, a gente quer excluir todos os outros que de alguma maneira estão perto daquela que a gente quer possuir. Nós agimos de maneira diabólica. Por quê? Porque eu não me possuo. Eu ainda não dei conta de controlar as minhas carências. Eu ainda não dei um jeito de organizar dentro de mim todos os meus desequilíbrios. E todos nós somos assim, minha gente. Todos nós temos essa parte doente que precisa ser consertada. Todos nós temos essa propriedade que precisa passar à Escritura. Agora, o esforço do dia a dia é que vai fazendo com que a gente vá vencendo isso. Primeira coisa, ter consciência. Primeira coisa, primeiro passo para a transformação é a consciência. Eu tenho que ter consciência das minhas possibilidades e dos meus limites. E quando eu me torno consciente do que eu tenho de bom e do que eu tenho de ruim, eu vou investir um pouco mais para multiplicar a minha parte boa, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, em um determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas.
Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado. Porque às vezes a gente se transforma num problema para o outro, justamente por causa disso. Não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, vamos assumir o que precisa ser assumido, vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim a você, que fala em mim para você, que fala em você para mim,
através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir, porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, a primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos de viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede. Mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição.
O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso.
Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim. Que não encontra motivos para a sua alegria. Que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro. Não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada.
Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro.